Olá, eu sou Fernando Ferro Guimarães. Hoje é dia 30 de junho de 2023, sexta-feira. Falando do Vasco, eu gostaria de comentar hoje que a gente tem visto muitas notícias que doem mais do que uma derrota em campo, mais até do que a goleada que a gente sofreu recentemente no Flamengo ou a derrota em São Januário para o Goiás, porque minam a esperança de dias melhores. Quando a 777 assumiu e eu fui favorável à criação da SAF, talvez o clube, como antes existia, não suportasse a crise financeira e não aguentasse nem chegar onde estamos hoje. Mas quando a 777 assumiu o Vasco, é, assumiu propondo e fazendo nós acreditarmos que a gente teria três grandes benefícios. Um aporte financeiro forte, de maneira que resolvesse o passivo e permitisse investimento em novos jogadores, um novo time praticamente, uma gestão profissional do futebol e um time competitivo. Quanto ao time competitivo, nesse vídeo eu nem vou me estender muito. O time está na zona de rebaixamento e tem tantas falhas na concepção do elenco, na formação do elenco, que vale um vídeo à parte. E detalhe, nós já estamos no dia 30 de junho, já passou metade do ano. O aporte financeiro aconteceu, né? Tal qual previsto, foi feito o aporte, o Vasco gastou, investiu, queiram chamar como quiser, como nunca tinha investido antes numa única janela de transferências. Agora, como que gastou esse dinheiro? Isso é outro problema. Agora, eu quero aqui tratar da gestão do futebol. A gente tem tido todos os dias exemplos de que o que na minha visão seria a principal vantagem da 777 não aconteceu, que é uma gestão profissional do futebol. Eu ouso dizer até que a gente está vendo sinais piores do que o que a gente via na gestão do clube associativo. Uh, olha, quando a gente pensa na formação de elenco, sempre foi vendido para a gente a ideia de que o Vasco, com a 777, passaria a ter um trabalho profissional de scouting, de utilização até de tecnologia para isso, um trabalho especializado na prospecção de talentos e que as contratações seriam mais assertivas, seriam mais precisas, com uma menor chance de erro. Gente, olha o que aconteceu na formação do elenco do Vasco. O Vasco gastou 20 milhões para trazer o Orelhano da Argentina, do Vélez, que servia para ser titular do Vélez na Libertadores, mas por algum motivo não serve para ser titular do Vasco. É, o Vasco contratou reservas do Santos, Juan Cruz, Carabarral, que sequer entra em campo. O Vasco trouxe Pedro Raul por mais ou menos 10 milhões de reais, e Pedro Raul é banco. Então, gente, que scouting é esse? Certeiro, preciso, que gasta essa grana, nem mencionei o Capasso, por jogadores que chegam sem ser para tomar conta da posição deles. Como é que você gasta 20 milhões de reais por um reforço que não chega e assume a posição de forma incontestável, sem dúvida? A gente tem dúvida até se ele serve para jogar no Vasco. Isso é inadmissível. E aí, quando você olha, e teve uma reportagem algumas semanas atrás detalhando, quando você olha o histórico, o currículo dos analistas de desempenho, o nome é bonito, do Vasco, é, metade deles já estava aqui em 2015, 2016, na época do Eurico. Outro que é dito com uma larga experiência no futebol, na verdade a experiência dele foi treinando um clube Itaparica, na Bahia, um clube amador, clube de futebol de várzea. Essa é a experiência dele no futebol. Gente, experiência assim eu também tenho no Futebol Manager, então
né? Eu peguei o Bukovina da segunda divisão da Ucrânia e levei para a Champions League. Então eu tenho experiência também para trabalhar nessa área. Fala sério, gente, não pode ser desse jeito. Então isso ajuda a explicar muita coisa. Fora algumas teimosias que são injustificáveis. A gente passou semanas vendo o Paulo Brax insistir na contratação de um goleiro chamado Kehler, do Internacional, que é banco de um outro goleiro jovem do Internacional. E iria pagar uma fortuna pelo Kehler, milhões. É, a contratação dos reservas do Santos, o que justifica isso? Né? Agora está sendo dito que o Vasco está trazendo o Léo Cittadini, que é banco no Atlético Paranaense. Enfim, é isso o trabalho profissional de scouting? Complicado. Outro, voltando para o próprio aporte financeiro, é, como é que pode a gente estar devendo para o São Paulo, devendo para o empresário do Jair, não sei se já foi resolvido, deveu também para o Andrei, é, foi para passar por essa situação que a gente concordou com a SAF? É muito estranho. E aí, falando de novo sobre gestão, é tanta coisa errada que faz a gente pensar se as pessoas que estão lá em todos os níveis, desde o treinador que já saiu, o Barbieri, até o topo que é o CEO, estão à altura do Vasco, do que o Vasco precisa. Você vê um kit em homenagem ao Edmundo em 1997 sendo lançado com o nome errado do União São João, União São José, com uma foto do Edmundo na moeda comemorativa, sendo uma foto de 2000, quando o kit é todo alusivo a 1997. Gente, isso não é uma pessoa só do marketing que trabalha. Isso passa na mão de mais de uma pessoa. Como é possível um trabalho desse passar por tanta gente e com erros crassos como esse, erros inadmissíveis para quem lida com futebol? Como é possível você ter o mês de junho todo dedicado ao mês do orgulho LGBTQIA+, e você só lançar a camisa alusiva a esse tema no penúltimo dia do mês? Então, se o Vasco usar a camisa alusiva ao mês do orgulho, vai ser no mês seguinte, e não no mês do orgulho, que lançou ontem. As pessoas que compraram a camisa ou que vierem a comprar também vão usar a partir do mês de julho, quando o mês do orgulho foi junho. Eu até entendo se o motivo para esse atraso for porque o momento do clube não era dos melhores e para questões de marketing não era tão favorável. Mas eu tendo a achar que não, porque lançaram o kit do Edmundo por R$ 900, independentemente do momento e da crise. Chega a um ponto em que a gente vê todos os dias tantas coisas inaceitáveis em relação à gestão do Vasco que você passa a presumir o mal feito e não o que houve alguma estratégia, né? Outro ponto inacreditável: como é que pode o Vasco realizar, como realizou na semana passada, uma reunião do Conselho de Administração e o Maracanã não ter sido item da pauta? Como é que pode o Vasco não ter na sua reunião trimestral o tema Maracanã na pauta? Nem que seja para concluir que não há o que fazer, que nem é o caso. É inadmissível, na situação que a gente se encontra e vendo o que a dupla Fla-Flu está fazendo junto com o Estado do Rio de Janeiro, que esse tema não esteja sempre, o tempo todo, na pauta sendo tratado como prioridade. Enfim, tem vários exemplos de, de gestão fraca, gestão ruim, de gestão provavelmente, ou talvez, não sei, feita por gente que não está preparada ou não está à altura para as funções que exerce no Vasco. E, e aí você pode pensar, poxa,
A 777 fez o papel dela, fez o aporte, deu o dinheiro, e é aqui no Vasco que está o problema na gestão, está sendo mal gerido. Então 777 faz alguma coisa, porque se quem está na estrutura do Vasco está fazendo um mau uso do investimento feito por vocês, ajam rápido, enquanto ainda há tempo de salvar esse investimento. Porque se esse time for para a Série B, ao invés de valorizar quem está lá, vocês só terão jogado dinheiro no lixo. É, é isso, muita coisa para falar. Por hora é isso. A gente volta a qualquer momento com comentários mais curtos, mais longos, mas falando sobre o Vasco. Um abraço.